Hoje a gente vai mergulhar fundo no livro de Atos dos Apóstolos. Nossa fonte é um estudo bem detalhado. E a missão aqui é entender como esse livro, que é tipo uma continuação do Evangelho de Lucas, né, para o mesmo Teófilo, como ele narra essa fundação e nossa expansão explosiva da igreja lá no comecinho, de Jerusalém para frente. A data, provavelmente ali pelos anos 60 depois de Cristo. E o estilo é interessante, mistura a história com as técnicas de romance da época. Talvez para, sei lá, engajar mais, né? E, quem sabe até defender o cristianismo para o pessoal de Roma, mostrar que não era ameaça. Exatamente. E para entender a estrutura do livro, a chave está logo no capítulo 1, versículo 8. É aquela promessa de Jesus, sabe? Do poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Ah, sim. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso. Funciona quase como um roteiro geográfico mesmo, para a gente acompanhar a história toda. É o mapa do livro, pode-se dizer. Legal. Então, vamos começar por aí, pela chegada do Espírito Santo. Que momento, hein? Pentecostes. O relato fala de um som tipo um vento muito forte. Impetuoso é a palavra. Isso. E línguas como de fogo. E o mais impressionante, os discípulos falando e gente de tudo quanto é canto ouvindo na própria língua. Pois é. Esse é o Marco Zero mesmo, o aniversário da igreja, como muitos chamam. E esse milagre das línguas é visto como uma reversão da confusão lá de Babel, sabe? Faz sentido. Unindo pela mensagem. Exato. Aí Pedro se levanta, explica que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel, e tudo validado pela ressurreição de Jesus. O Espírito não só capacita, ele, dá o selo de autenticidade, né? Com poder. Que surgiu ali em Jerusalém. O texto descreve uma coisa quase utópica, né? Unidade total, comunhão, partilha de bens. Uma partilha radical mesmo. Chegavam a vender propriedades para ajudar quem precisava. Ninguém passava necessidade, essa era a ideia. Forte isso. Muito. Só que essa imagem ideal, ela logo enfrenta um teste bem duro, com Ananias e Safira. Ah, verdade. Aquele caso. Pois é. E o problema ali, é importante notar, não foi eles guardarem uma parte do dinheiro da venda. O problema foi a mentira. Eles fingiram que estavam dando tudo, né? Exato. Apresentaram a parte como se fosse o todo. E Pedro interpreta isso como mentir diretamente ao Espírito Santo. A consequência, a morte deles, é drástica, sim, mas sublinha o quanto a integridade, a transparência, eram vistas como, vitais para a saúde daquela nova comunidade. É um alerta bem forte. Com certeza. Um alerta contra a hipocrisia interna. E falando em dificuldades, o crescimento veio, mas não sem oposição. A perseguição é um tema que atravessa o livro, né? Sem dúvida. E um momento muito dramático é o martírio de Estevão, um dos primeiros líderes cheio do Espírito. Ele faz um discurso poderoso e acaba apedrejado. Pesado. Muito. Mas aí olha que interessante, surge uma espécie de ironia divina na história. Como assim? A perseguição que vem logo depois da morte de Estevão, que queria acabar com a igreja, na verdade, ela acaba impulsionando a missão lá de Atos 1.8. Porque o pessoal se espalha? Justamente, os crentes menos os apóstolos são dispersos por toda a Judéia e Samaria. E o texto diz que eles iam por toda parte pregando a palavra. Então, aquilo que era para destruir... vira o motor da expansão. Exatamente. A oposição vira um catalisador. É o caso de Filipe, por exemplo, que leva o evangelho para Samaria nesse contexto. Incrível. E essa expansão também começa a quebrar outras barreiras, né? Culturais, religiosas. Sim. E aí temos 2 episódios fundamentais quase que acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a conversão de Saulo. O perseguidor. Ele mesmo, uma conversão espetacular na estrada de Damasco. E ele se torna Paulo, ninguém menos que o maior missionário da igreja primitiva. A fonte até comenta um detalhe interessante sobre os relatos dessa conversão. Qual? Sobre a voz que ele ouviu. Parece que os companheiros ouviram o som, mas não entenderam a voz. Uma questão de gramática grega que o autor, Lucas, parece querer esclarecer, mostrando o cuidado dele com os detalhes. Interessante. E o outro episódio? É a visão de Pedro.
Aquela visão do lençol descendo do céu com animais impuros que o leva até a casa de Cornélio, um centurião romano, um gentil. E o Espírito Santo desce sobre eles também. Exatamente. Da mesma forma que aconteceu com os judeus no Pentecostes. Isso foi, revolucionário. Validou a inclusão dos não-judeus na igreja. E isso tudo leva ao Concílio de Jerusalém, certo? Em Atos 15. Isso. Ali a questão é debatida oficialmente. Os gentios precisam seguir a lei judaica, tipo a circuncisão, para serem salvos. E a decisão é que não. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus. Isso abriu de vez as portas para a missão de Paulo entre os gentios. E aí a segunda metade do livro foca totalmente nisso, né? Nas viagens missionárias de Paulo. Exato. A partir de Antioquia, ele leva o evangelho para a Ásia Menor, para a Europa, sempre enfrentando muita oposição, claro, mas vendo muitos gentios crerem. É uma expansão impressionante. Até que ele decide apelar para César e vai para Roma. Sim, a jornada final para Roma é como prisioneiro. Tem naufrágio, perigos, mas ele chega na capital do império. E o final do livro é curioso, né? Meio abrupto. É mesmo. Termina com Paulo em prisão domiciliar em Roma, mas olha só, pregando livremente por 2 anos inteiros. A gente não vê o julgamento dele nem a morte. Fica em aberto. Fica. Sugere que a missão, aquela de levar o evangelho até os confins da terra, ela continua através da igreja. Então, o que a gente tira desse mergulho em Atos? Fica muito claro que o Espírito Santo é o grande protagonista, né? Impulsionando tudo. A gente vê também esse paradoxo da perseguição. Em vez de frear, ela acelera a expansão. Verdade. E testemunhamos a mensagem de Jesus quebrando barreiras enormes, étnicas, culturais, para se tornar universal. E claro, tem aquele retrato da comunidade primitiva, com sua força, sua unidade, mas também seus desafios internos, como vimos. Exato. E talvez a maior provocação do livro seja justamente esse final aberto que você mencionou. Chegar a Roma é um marco, sim, o centro do mundo da época, mas a história não acaba ali. Deixa uma pergunta no ar. Exatamente, fica a reflexão. Se a missão era levar a mensagem até os confins da terra, e o livro termina antes mesmo da história de Paulo se concluir, como essa narrativa continua sendo escrita hoje? Como a missão continua através da ação da igreja no mundo atual? É algo para a gente pensar, né?